Vamos olhar o Brasil inserido nesse noticiário internacional pelo aspecto da economia. Aqui, o Brasil registrou uma leve queda de 0,01%, quase nada, no fechamento do ano. O principal índice da Bolsa de Valores ficou com alta de 22%. Isso sim, muito expressivo. E agora, para a gente saber o balanço do mercado no exterior, vamos conversar com William Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue. Boa noite, William, mais uma vez. Te saúdo, nós nos falamos ontem, com ótimas perspectivas para 2024. Mas vamos começar, já que você está aí nos Estados Unidos, como é que foi o fechamento dos mercados em Wall Street? Teve uma perninha de pregão, não foi um pregão completo, fechou mais cedo, mas fazendo um balanço do ano, foi positivo para os americanos também? Boa noite. Boa noite, Pavalho. Boa noite, telespectadores. Sem sombra de dúvidas, né? Foi um ano que a gente começou com uma retórica muito negativa, né? Ou seja, a economia americana ela vinha desacelerando, uma inflação muito alta, juros subindo, o Banco Central americano tendo que subir juros para controlar essa inflação. Todo mundo imaginava que ia ter uma recessão nos Estados Unidos, acreditavam que poderia ser uma grave recessão ainda, e logo ali em março a gente teve nada mais, nada menos do que o segundo, terceiro e quarta maior quebra de bancos nos Estados Unidos. O Silicon Valley, o Signature e o First Republic foram 3 bancos pequenos, é verdade, mas que foram quebras significativas que chacoalharam o mercado. Pois bem, quem diria que hoje, né, chegamos aqui no último dia de pregão, hoje teve uma leve queda, mas ainda assim encerrando o ano extremamente positivo. O índice Dow Jones, o que menos subiu 13%, o S&P 24% e o Nasdaq subindo aí 43%, mais focado em empresas de tecnologia, que foram o destaque desse ano. William, eu lembro do que você está falando, né, de uma quebradeira, não dá para generalizar, mas foi um noticiário importante econômico vindo dos Estados Unidos, principalmente no primeiro semestre. Eu lembro do Joe Biden vindo a público falando, calma, tá tudo certo, não tirem massivamente o seu dinheiro aqui dos investimentos nos Estados Unidos. Por que eu trouxe o Joe Biden aqui à nossa mesa de discussão? Porque o ano que vem teremos eleição nos Estados Unidos. E política e economia são grandezas que andam de mãos dadas. Dá para dizer que o Joe Biden vai ter bons argumentos para fazer campanha em 2024? Pelos números que você trouxe, sim, né? Empresa de tecnologia crescendo. Mas olhando para aqui a esquina, segunda-feira já é ano que vem. Como é que são as perspectivas para a economia americana em 2024? As perspectivas seguem favoráveis. Assim, a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa aqui nos Estados Unidos, o que ajuda a manter o principal vetor da economia americana, que é o consumo. Essas pessoas que estão empregadas, elas consomem, e 70% quase do PIB aqui dos Estados Unidos é derivado essencialmente do consumo. Mas a expectativa que se tem é para que a economia dê uma desacelerada, depois do crescimento que a gente observou em 21, 22 e 23, uma leve desacelerada, eventualmente algum aumento ali de desemprego, mas ninguém aposta, pelo menos por enquanto, nesse ano, para 2024, numa recessão. Agora, olhando para as eleições, ainda tem bastante água para rolar, ainda tem bastante coisa para acontecer, porque as eleições vão ser somente lá em novembro, e eu destacaria que, além da eleição, que aparentemente está entre Biden e Trump, talvez, conforme eu falei, tem muita água para rolar ainda, né? Além disso, você vai definir todo o Congresso americano. Então, isso é extremamente importante também para que, seja eleito republicano ou democrata, você tenha uma coalizão e consiga governar e consiga tocar os projetos, as suas propostas de campanha à frente. Agora, para quem pensa em investir aqui nos Estados Unidos, só ressaltar que, diferente do Brasil, aqui a política acaba tendo algum impacto, obviamente, na economia, mas o que a gente viu ao longo de anos foi que a Bolsa americana, os mercados de renda fixa americanos são muito sólidos e passam muito além das decisões de um ou outro presidente. William, claro que a gente precisa olhar aqui para o nosso próprio terreno, para o nosso próprio quintal. O Ibovespa hoje não teve pregão, mas terminou o ano aí, a gente teve uma ótima notícia que renovamos o nosso teto, né? Novos recordes de pontuação da B3, a maior bolsa aqui brasileira, uma das maiores da América Latina. Agora, falando do investidor estrangeiro, está olhando com bons olhos para o mercado aqui brasileiro? E eu completo a pergunta dizendo o seguinte: a gente não tem nível de investimento das grandes casas de análises estrangeiras. Pode mudar isso a curto prazo?
Olha, eu acho que para mudar isso a curto prazo é mais difícil, porque aí depende de uma disciplina fiscal, depende de algumas das questões de contas públicas do governo brasileiro que ainda são um pouco dúbias, mas é bem verdade que o Brasil, num cenário e conjunturalmente, o Brasil ele está bem e ele se beneficiou, e a Bolsa é reflexo também disso, ainda que tenha sido uma alta concentrada, né? Você pega ali Petro e Vale foram os principais responsáveis, né? Mostrando que, enfim, também, assim como nos Estados Unidos, a alta ela ainda não foi tão bem espalhada, digamos assim, por toda a economia, foram alguns setores da economia que se beneficiaram, mas o Brasil ele acaba estando bem dentro de um universo de emergentes que não vai tão bem, né? Eu já comentei, você tem Argentina, você tem Venezuela, países em situações difíceis, você tem Rússia e Ucrânia num conflito, agora Israel, você tem Turquia com uma crise, você tem África do Sul também com problemas de corrupção, e a China que perdeu espaço porque cresceu e decepcionou em termos de crescimento. Bom, aí você tem alguns países que acabam se destacando, o Brasil é um deles, o México é um deles, e acaba abocanhando um pedaço, ainda que pequeno, mas em geral é isso, né? Aqui quando os investidores estrangeiros eles olham o mundo para investir, eles guardam grande parte da sua poupança aqui nos Estados Unidos, seja em ações, em renda fixa, e eles colocam, derivam um pedaço da sua carteira para fora, né? É um pouco diferente daquilo que o brasileiro faz, ele concentra grande parte no Brasil, muitas vezes sem entender até mesmo o risco que ele está correndo, mas ainda bem que 2023 foi um ano positivo e torcer para que 2024 seja ainda melhor para os investidores brasileiros. Dedos cruzados, William. Obrigado mais uma vez pelas tuas informações. Boa virada do ano, se não nos vermos mais. Espero voltarmos a conversar em 2024 com notícias bem positivas aí do campo da economia do Brasil, Estados Unidos, do resto do mundo. Até a próxima. É isso aí, sem dúvida. Amém.